Olá, meu querido amante de livros e bolos, bem-vindo ao meu canal e bem-vindo a mais um dia de leitura. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Tá? E para você que está me lendo aí, fica esperto para a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Renato e eu estaremos lá no stand da Portal, né, da editora Portal. Então, fica ligado que eu vou trazer logo mais informações. E se você estiver gostando, fica também ligado na Amazon. De vez em quando vão ter algumas promoções e tem também os livros físicos. Se você gosta de livro físico para sentir o cheiro do papel, tem lá no linhastortas.com. Se você estiver gostando dessa leitura, convida um amigo para ouvir. Você pode ouvir lavando louça, você pode ouvir no busão, no metrô, no carro e conhecer um pouco mais dessas aventuras inspiradas em aventuras de RPG, tá bom? Nossas aventuras de RPG. Então vamos lá. Estamos no capítulo 37. Adeus, Serenidade. Seguiram em cavalgada pela floresta de Cardenas até o ponto em que Al dissera que eles iam começar a investigar. Havia um trecho de uma estrada que atravessava a floresta e, considerando que o entregador fora visto em determinado ponto, ele só podia ter desaparecido depois. Não demorou para encontrarem sinais de luta. Os sinais eram impossíveis de não serem notados. 2 árvores caídas, outras com galhos quebrados e rastros estranhos na terra, indicando uma luta com algo grande. Os rastros continuavam floresta adentro até desaparecerem. O que tem aqui por perto? Perguntou o Romano. O Templo da Solidão, respondeu Al. O que é isso? Tornou Gruf. Um antigo templo abandonado, respondeu Al. Fica a poucos quilômetros daqui. Montaram nos seus cavalos e seguiram para o templo através de um caminho que foi ficando cada vez mais íngreme, fechado e difícil. Até que o avistaram. Era uma edificação gigantesca, cuja entrada era marcada com enormes arcos de pedra. Passaram pelos arcos, desmontaram e deram alguns passos, sendo cautelosos. De repente, Gruf deu um grito e se escondeu atrás de Romano. Um dragão verde! De onde estavam, podiam ver apenas uma pata. O restante estava oculto por partes da construção. Seguiram com espadas em punho até se depararem com o resto do dragão. O ferimento fatal em sua testa mostrava que aquele dragão não era mais perigo para ninguém. Vanna! Romano foi o primeiro a vê-la caída numa poça de sangue. Correram até ela. Dirk e Joabe se adiantaram, pois eram os únicos que poderiam fazer alguma coisa. Joabe tocou em seu pescoço. Ela estava muito branca e muito fria, e os outros esperaram ansiosos pelo que Joabe ia dizer. Ela demorou um pouco, mas ergueu os olhos esverdeados para os amigos. O coração está muito fraco. Mas ainda bate, disse Dirk, que segurava no pulso da amiga. Os 2 clérigos começaram a entoar seus cânticos, pedindo aos seus deuses pela cura. Havia um sentimento de perda presente, e isso era muito assustador. Mas havia também a esperança de que um milagre poderia acontecer ali, bem diante dos olhos dele. E era entre a perda e a esperança que o coração de cada um deles ali pendulava. Depois de alguns momentos, Joabe e Dirk baixaram as mãos. Nenhum ferimento tinha sido curado. Ela está além do que podemos fazer, Dirk, disse Joabe, os olhos marejados de lágrimas e a voz trêmula. Dirk olhou para a amiga no chão e tocou em seu rosto. Então, sua mão se fechou e ele voltou a impor as mãos sobre ela. Dessa vez, as palavras que disse foram outras, e Joabe sentiu que a energia que emanava dele era diferente. De suas mãos, começou a emanar uma luz esverdeada que rodeou a guerreira. Os ferimentos começaram a se fechar. Gruf levou a mão à boca, prendendo a respiração, com medo de que até um suspiro seu atrapalhasse a concentração do noviço. Quando a luz se foi, a guerreira não tinha mais nenhum ferimento visível, mas continuava deitada, imóvel, alva e fria. Dirk puxou o ar de que precisava, sentindo-se horrivelmente exausto. Apoiou-se com uma das mãos no chão, tonto e fraco.
Joabe tocou o pescoço da guerreira caída, receosa de ter que dar mais notícias, apesar dos esforços do companheiro. Seus olhos se ergueram, surpresos e brilhantes. O coração bate. Então, por que ela não acorda? Perguntou Hit, angustiado. Ela perdeu muito sangue, explicou Dirk. Temos que levá-la ao templo. E foi nesse momento que ouviram um grito. Era Gruff, que apontava para o lado oposto. Eles viram um outro corpo caído e alguns deles foram até lá. No Assam, Peter Paul reconheceu. O que diabos ele está fazendo aqui? Perguntou Hit. Boa coisa que não é, respondeu Gruff, que estava a alguns metros deles com a espada dos dragões de Vanna nas mãos. Acho que não é coincidência ele estar aqui. Está morto? Perguntou Peter. E vaso ruim quebra? Hit respondeu com outra pergunta, se abaixando para conferir. Tá morto nada, tá só desacordado. Parece que ele tá meio chamuscado. Enquanto Hit e Peter amarravam e amordaçavam o mago, Al e Gruff seguiram os rastros para dentro das ruínas. Romano ergueu Vanna nos braços e, junto com Dirk e Joabe, foi na frente para o templo, onde a amiga poderia receber mais cuidados. Vanna abriu os olhos, ouvindo vozes conhecidas. Piscou algumas vezes e então se levantou, quase que de uma vez, ficando sentada na cama. Alguém a segurava, tentando acalmá-la e impedindo que ela saísse da cama. Eu os deixei lá, dizia ela em desespero. Eles ainda estão lá, eles estão presos, alguém precisa ir soltá-los. A pessoa que chamava seu nome e a segurava finalmente conseguiu sua atenção e ela viu Romano. Eles estão bem, dizia ele. Ela parecia confusa. Nós os encontramos, explicou ele com um sorriso tranquilizador. Gruff os encontrou. Nós os soltamos, estão todos bem. Morrissey, Varian e Hawthorne estão vivos. Vanna respirou fundo, sentindo um alívio tão grande que teve vontade de chorar. Se apoiou no ombro de Romano e respirou como se tivesse acabado de correr muitos quilômetros. Vanna! A voz estridente era inconfundível, e Gruff entrou correndo no quarto, abraçou a amiga e não conseguiu impedir algumas lágrimas traiçoeiras. Então ela sacudiu a guerreira. Nunca mais faça isso! E voltou a abraçá-la. E assim, os outros amigos entraram e saudaram aquela que acharam ter perdido. Tinham-se passado 3 dias desde que a encontraram. Ela estava no templo de Brist desde então, recebendo constantes irradiações de energia curativa das sacerdotisas. Durante todo este tempo, os amigos estiveram ali, esperando o momento em que ela abrisse os olhos novamente. Vanna estava descabelada e ainda muito pálida. Procurava pelas marcas que sabia que o dragão tinha deixado nela. Dirk curou você, disse Joabe. Ele fez uma coisa nova, algo que ele nunca tinha feito. As feridas se fecharam na hora. Vanna olhou para o loiro que estava ao seu lado com um sorriso feliz. Obrigada. Ele a abraçou longamente, acariciando seus cabelos. Nunca mais faça isso, disse ele. E então alguém apareceu na porta. O grupo olhou com mais complacência dessa vez e deixaram que Hawthorne tivesse alguns minutos a sós com ela. Ele se sentou na beira de sua cama depois que os outros saíram. Desculpe por ter trancado vocês naquela cela, disse ela. Ele meneou a cabeça. Não estava sorrindo. Por que fez isso? Disse ele. Você quase morreu. Porque eu sonhei com sua morte, respondeu ela. Eu sonhei com aquele lugar, com um dragão que não era bem aquele, mas era um dragão que matava você e Morrissey. Eu não podia levar suas mortes nas costas, Hawthorne. E eu poderia levar a sua? Ela parou, olhando nos olhos dele. Ele tirou uma mecha teimosa do rosto dela e continuou. Como acha que eu viveria, sabendo que você morreu para nos salvar? Por que acha que seria mais fácil para mim do que para você viver com a morte de alguém querido? Ele baixou os olhos e então sorriu. Eu só a perdoo porque você está viva. Ela sorriu de volta. Ele a abraçou e eles ficaram juntos por alguns minutos, até que ele a deixou, sabendo que mais gente ia querer falar com ela. Saiu do quarto, prometendo voltar. Os amigos voltaram a invadir o quarto, pois tinham muito a falar e muito que queriam ouvir. Boa parte da história, Hawthorne e Morrissey contaram. Outra parte, Varian contou. O elfo reconhecera o mago que o prendera por todo esse tempo. O mago, por sinal, foi entregue às autoridades locais acusado de rapto e tentativa de assassinato. Porém,
havia uma parte da história que apenas Vanna poderia contar. E ela contou. Quando terminou, estavam todos boquiabertos, e somente então ela se deu conta do que, de fato, acontecera. Você matou um dragão sozinha? Disse Hit. É, respondeu Vanna. Acho que sim. E para que Moassan queria que você usasse a espada dos dragões? Perguntou curiosa Grove. Ele não disse. Eu me sinto um idiota, reclamou Peter, sabendo que ele nos manipulou esse tempo todo. E tem mais, disse Hit. Acho que ele era o tal cara de capuz andando atrás de nós, o mesmo que armou para Joabe. E por que ele faria isso? Perguntou Dirk. Para manter a gente longe, explicou Joabe. Se fôssemos todos juntos, talvez não fosse Vanna dar o golpe final no dragão. Depois de mais algumas conjecturas, Romano resolveu expulsar os amigos, dizendo que a moça precisava descansar. Sendo ele o último a sair, estava na porta quando ela o chamou. Ele fechou a porta e voltou. Sentou-se ao seu lado na cama e segurou sua mão. Romano, Ele baixou a cabeça. Não diga nada, Vanna. Ela parou de falar e ele voltou a olhar para ela. Eu fui um idiota. Eu deveria ter dito a verdade a você sobre os motivos de ter ido à Áquila da Noite. A verdade é que eu achei que você não entenderia e daria um jeito de me convencer a não ir. E eu precisava ir. Eu precisava de um fechamento. Aquela parte da minha vida precisava de um desfecho para que eu pudesse começar uma nova fase. E eu esperava que você estivesse nessa nova fase. Na verdade, você é o principal motivo dessa nova fase existir. Mas eu fiz tudo errado. E eu sei que eu feri você. E eu entendo que você esteja agora com Hawthorne. Ele baixou a cabeça novamente e ela olhou por alguns momentos. Então, passou carinhosamente a mão em seus cabelos negros, fazendo com que ele olhasse para ela. Eu não estou com Hawthorne. Ele ficou genuinamente surpreso. Mas vocês estão saindo juntos esse tempo todo? Como amigos. Eu contei a ele que estava comprometida desde o primeiro dia. Ele só queria uma companhia, e eu também. Ela se inclinou para ele, ficando mais séria. Eu só queria dizer que, enquanto estava lá, morrendo, meu maior remorso foi o tempo que perdi ficando zangada com você. Ele segurou a mão delicada dela e a beijou. E então a puxou para um abraço. Ele a apertou e ela ouviu o coração dele batendo acelerado, enquanto ele lhe afagava os cabelos. Ela sentiu soluços e percebeu que ele estava chorando. Ele a apertou tanto que ela achou que ia perder o ar. Você estava caída lá, murmurou ele sem soltá-la, e eu achei que estava morta. E tudo que eu podia pensar é que nunca mais a veria de novo. E ela sentiu que as lágrimas também corriam em seu próprio rosto, porque ela realmente quase morrera, e quase perdera todas as pessoas que amava de uma só vez, e aquilo foi a coisa mais assustadora, mais triste e mais desesperadora que já sentira em toda a sua vida. 10 dias depois, estavam todos prontos para partir de Serenidade. Vanna parecia nova em folha, embora uma fraqueza se abatesse sobre ela de vez em quando, coisa que ia passar em alguns dias, segundo as sacerdotisas de Bridget. Morrissey até fizera a barba para se despedir. O elfo Varian se despedira deles dias antes, pois seguira a viagem para sua vila élfica para dar sinal de vida. Hawthorne estava lá também, como era de se esperar. Despediu-se de Romano e Dirk e do restante do grupo, deixando Vanna por último. Ficaram de frente por um momento e ela o puxou para um abraço. Obrigada por tudo, Hawthorne. Eu que agradeço, princesa. Eles se separaram e ele tocou no rosto dela. E não se esqueça, se o tal rapaz de Limiar for idiota o bastante para não tratá-la direito, estarei bem aqui. Ele deu um terno beijo no rosto, fazendo Hit dar um sorriso maldoso e olhar para Romano, que olhou para o outro lado. E assim, os Rionas deixaram Serenidade, diferentes de quando chegaram. Muitas coisas aconteceram naquela cidade, mas Serenidade tinha um ditado famoso: o que acontece em Serenidade, fica em Serenidade. Muito obrigada, espero que tenha gostado e até o próximo capítulo.